Olá, sejam bem-vindos ao canal Jornada Extraordinária. Eu sou a Viviane Cristina, eu sou especialista em desenvolvimento humano e analista comportamental. Mas no vídeo de hoje não vou trazer nenhum assunto de certa forma específico. Eu tô mais aqui por um momento de partilha, mais um tempo de comunhão, mais um tempo de conversação. Sei que estou falando agora para uma câmera, mas eu sei que através dos comentários, através do contato de vocês comigo, eu sei que vai ser uma troca muito boa e muito valiosa. Então, e aí assim, hoje é um vídeo mais intuitivo também, como o tema já fala, é a origem. Eu quero que você entenda um pouco como funciona todo um processo, né? Como funcionou o processo e como está sendo o meu processo da jornada da transformação da minha vida, como se deu a origem a todo esse processo. E aí eu quero trazer aqui de forma muito leve, de forma muito tranquila e fazer você entender que se eu conseguir, se eu consigo, estou nesse processo, porque é uma jornada, né? Não para nunca. Então, se eu conseguir trazer essa consciência para mim de uma forma talvez mais difícil do que você está tendo agora, porque aqui você está tendo acesso a conteúdos, onde está te despertando a clareza, a consciência, então isso facilita. Então, eu não tive esse suporte, para mim foi uma forma muito mais difícil, muito mais complicada, mas se eu tô nesse processo de jornada de transformação, você também consegue passar por esse processo, você também consegue entrar nesse processo e você também vai ser luz, vai ser palavra, você vai fazer a restauração na sua vida e através da sua vida você vai restaurar outras vidas, assim como eu estou aqui. A gente entende que nada é para nós, né? Tudo é para o Senhor e para isso a gente precisa transbordar. Então, tudo que eu conheço, todo o acesso de conhecimento que eu tenho, eu da melhor forma possível tento transbordar na vida de outras pessoas. Então vamos lá para esse conteúdo, para esse assunto, para esse bate-papo muito legal e especial, a origem. Eu quero começar te falando que todos nós passamos por um processo de repetição de padrão, até que nós tenhamos a consciência dessa repetição de padrão e aí nós quebramos esse ciclo repetitivo e iniciamos uma nova jornada, uma nova era, um novo posicionamento, um novo comportamento. E como que funciona isso? Até eu entender esse processo de repetição de padrão, eu, assim como você, assim como todo mundo, eu repetia padrões comportamentais, repetia padrões de atitudes, eu repetia padrões de quem? Normalmente a gente repete padrão das pessoas mais próximas da gente, que a gente mais tem convivência. E sim, essa repetição de padrão normalmente vem da nossa família, dos nossos pais, dos nossos parentes, né? Quando eu falo parentes, eu quero que você entenda que é pai, mãe e irmãos, né? Ou as pessoas que representaram esse papel para você. Então, sim, eu repetia padrões. E quando eu comecei a... Mas antes de eu começar a trazer aqui a consciência, eu repetia padrões. E qual era esse tipo de padrão? Vou contar aqui padrões externos. Eu me sentia, tá? Então vamos lá, é o meu sentimento. Então eu me sentia no meu padrão ali da minha família, eu me sentia uma pessoa que eu não era amada, que eu era uma pessoa rejeitada, eu não me sentia amada, eu não me sentia valorizada. Por quê? Os meus pais sempre trabalharam fora, então eles sempre tiveram esse hábito de trabalhar fora de casa e sempre ficavam muito tempo ausentes. Então, neste momento que eles tinham esse padrão de de trabalhar muito tempo fora de casa, eu me sentia abandonada, eu me sentia rejeitada, porque eu nunca tinha a presença deles. E aí, consequentemente, isso gerou um padrão em mim. Eu comecei a trabalhar muito tempo cedo. Eu comecei a trabalhar, acho que eu tinha uns 17 anos, comecei a trabalhar muito cedo. Então, isso me fez ficar muito focada em trabalho. Porque eu entendi que eu trabalhando e sempre fora, eu trabalhando muito, era uma forma de eu conseguir atrair a atenção dos meus pais. Então eu tinha como um padrão de repetição essa questão de trabalhar.
E trabalhar muito, não era pouco, e trabalhar muito e duro, de uma forma cansativa. Então, 12 horas para mim era pouco no dia para um trabalho. E mais uma repetição de padrão. Eu fui criada num lar onde bebida alcoólica, cigarro era algo que acontecia com constância. Então logo então tem duas formas. Ou você repele esse padrão, você acaba pegando esse padrão. Então, e aí eu comecei a beber muito cedo. Eu tinha 10 anos de idade quando eu consumi pela primeira vez bebida alcoólica. E aí desde então nunca mais parei. Mas mas as pessoas ouvem assim, mas para o meu meio isso era praticamente quase normal. Porque todo mundo bebia, todo mundo consumia álcool. Então eu cresci num lar de bebida alcoólica, então eu comecei a beber muito cedo. Então eu era daquela pessoa que chegava no churrasco, chegava no almoço com as mãos cheias de bebida alcoólica. E isso era algo normal, era um padrão normal. Cigarro, meu pai fumava muito, minha mãe teve uma época que fumou também. Eu logo depois já de adolescente, já comecei a criar esse hábito de fumar. Primeiro começou em processo de festas e aí depois comecei a criar esse hábito de fumar. Então eu comecei a atrair padrões que no meio era algo comum. Murmurar, então tinha esse padrão de murmuração, de reclamação, gritar. Então sempre o processo ali familiar era muita gritaria, nunca era sentar, olhar no olho e conversar, era sempre gritaria, sempre impondo, xingamento. Então assim, sim, eu vim com esse padrão de xingamento. Então assim, várias coisas. Então todos nós acabamos repetindo padrões, até que a gente tenha essa consciência e a gente consegue dar um fim nesse ciclo, tá? Então, e aí demorei para eu entender, mas eu entendi que eu sou vítima eu sou vítima, que seria dos meus pais, mas os meus pais também são vítimas de outras vítimas. Então, eu sou vítima de outras vítimas. Então, quando a gente consegue ter essa compreensão, né, olhar com mais amor, com mais humildade, a gente entende que hoje eu falo, graças a Deus, amém. Eu tô num processo de transformação, eu tô nesse processo de uma jornada extraordinária. Demorei. Comecei a ter essa virada de chave aos 33 anos, mas graças a Deus, amém, que eu consegui estar tendo acesso a essas informações e tendo essa oportunidade de ter essa diferença, de fazer a diferença. Porque os meus pais, com certeza, eles procuraram fazer comigo e com a minha irmã o melhor que eles não tiveram. E eu tenho certeza que sim, eles fizeram muita coisa diferente dos pais dele, porque com certeza o meu pai e os pais da minha mãe, de certa forma, também acabaram colocando neles, depositando neles algo que eles receberam dos pais. Então, assim, a gente entende que nós somos vítimas de outras vítimas. E aí, quando a gente começa a ter esse melhor entendimento, a gente tem mais amor, a gente consegue ter mais compaixão, a gente consegue ter mais humildade, a gente consegue realmente falar, não, eu tenho hoje, graças a Deus, a oportunidade de fazer diferença, então eu vou fazer diferença. Então eu amo como eles me amaram e é da forma que eles amaram, porque com certeza eles fizeram e fazem, né? Graças a Deus também que eu tenho os meus 2 pais vivos, então eles fazem o melhor que eles podem o tempo todo para mim. E aí hoje, agora com a consciência que eu tenho de repetições de padrão, eu decidi por mim que eu vou fazer diferente. Só que a partir do momento que a gente entende que eu vou fazer diferente, começa através de mim, mas começa primeiramente em mim. Então começa uma mudança em mim para que eu consiga transbordar na vida dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos. Mas quando eu tomei essa decisão de tomar novos posicionamentos, novas decisões, eu tô através de mim e em mim essa mudança começa. E aí depois continua para as novas gerações. Então, o que os meus pais passaram, eu estou tendo a oportunidade de não passar tanto quanto eles passaram. Eu não melhorei. Eu comecei a minha jornada com 33 anos. Então, eu demorei para chegar nessa caminhada de despertar. Mas agora que começou, eu já tomei a decisão
dentro de mim. Então, eu já comecei a tomar novos posicionamentos, eu já sou uma nova criatura, já sou uma nova pessoa, para que através de mim as próximas gerações sejam de forma mais facilitada, para que elas não sejam tão vítimas quanto eu. Mas com certeza, né? A gente nunca está 100% preparados ou 100% prontos, né? Até porque quando nós estivermos, Jesus chama a gente, mas a gente precisa ter essa consciência que a gente está num processo de transformação, é uma jornada. A gente precisa ter a humildade de estar todos os dias se fazendo novo e aprendendo coisas novas. Mas então, voltando. Então, eu fui uma pessoa que, para eu me sentir amada, valorizada, eu foquei muito no meu trabalho. Então, eu era uma pessoa muito de fazer. E aí, consequentemente, eu, por outras coisas também que eu passei, eu entendi que recursos financeiros era algo que eu ia ter que correr atrás e eu ia ter de toda qualquer forma para não ter que depender dos meus pais para nada. Então, o que eu fiz? Fui lá e meti a cara, comecei a trabalhar com o objetivo de trabalhar para me sentir amada, para me sentir valorizada, e aí, consequentemente, eu teria os meus recursos próprios, então, para que eu não dependesse de ninguém. Então, eu procurei fazer, trabalhar para ter. Então, para mim, recursos financeiros era algo que eu precisava ter para que eu fosse uma pessoa importante, ou para que eu fosse uma pessoa que estaria sendo vista. Então, por muitos anos da minha vida foi isso. Não vou trazer agora, mas eu vou em outra oportunidade, até por isso vai ser uma introdução para talvez o nosso próximo assunto sobre a identidade, que quando a gente tem uma pirâmide do ser, fazer e ter. Então, a minha pirâmide era totalmente invertida. Eu achava que eu seria alguém a partir do momento que eu fizesse algo e que eu tivesse alguma coisa, e não quem eu realmente sou. E aí, assim, eu repetindo esse padrão, até que em 2000, mais ou menos foi quando eu tinha os meus 33 anos, então, imagina, a caminhada longa, né? Mas foi aos 33 anos que eu já tinha passado por diversas situações na minha vida, de desafios, de coisas boas, conquistas, vitórias, percas, e foi realmente nesse ponto crucial que eu tinha perdido uma pessoa, né, que eu amo muito, né, e aí eu entrei numa linha de não sei quem eu sou, não sei o que eu faço, não sei para onde vou. Eu entrei numa linha que eu fiquei literalmente perdida. E aí depois desse tempo que eu fiquei perdida, né, procura terapia, buscando entendimento o que era que estava acontecendo dentro de mim, porque ficou um vazio, um limbo. Daí eu vi que depois de um tempo eu comecei a repetir as mesmas coisas que eu sempre fazia antes de toda essa perca, todo esse processo de sofrimento. Então eu percebi que eu estava trabalhando igual a louca, eu percebi que eu estava levantando recursos sem um objetivo concreto, mas para fazer alguma coisa, e aí final de semana farra, pingue foguete, e assim, voltei a ter uma vida. Eu falei, não é possível, gente. Aí até que um momento eu lembro exatamente até quando, foi quando eu fiz uma viagem para Corumbá, trabalho inclusive, que eu trabalhei, né, uma estrada bem complicada, fui lá, depois passei o dia todo trabalhando, foram várias reuniões bem importantes, bem interessantes, e aí no final da noite eu comecei a beber, e aí encontrei um pessoal lá, começamos a ter um tempo de confraternização, e aí no dia seguinte eu passei muito mal, que eu fui pegar a estrada, mas aí eu comecei a me dar febre, fiquei muito mal. Eu sei que eu não consegui pegar a estrada para voltar, e aí eu acabei tendo que ficar mais um tempo lá, e aí foi onde que eu comecei a me confrontar. Falei, não é possível, eu já passei por tantas coisas na minha vida. Eu falei, agora para eu estar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, como se nada do sofrimento que eu senti tivesse resolvido para eu mudar, para ter uma diferença na minha vida. E aí, aquele momento, eu comecei a me confrontar. Falei, não, eu não aceito, né, estar nesse processo novamente, onde eu só faço, onde eu só busco ter, sem um objetivo real. Porque quando a gente entende que
o mais importante é a vida, é o mais importante a saúde, o mais importante quando eu me vi naquela situação que eu perdi a pessoa que eu mais amava. Eu passei por um processo de sofrimento, de dor, de perca, e aí eu falei, tá, e eu percebi que dinheiro nenhum paga nada quando você tem saúde, quando você tem essa disposição de você viver. Eu falei, não faz sentido, não faz sentido, eu tô desperdiçando a minha vida, né? E aí, aquele momento eu me confrontei, daí eu voltei, e aí eu comecei a querer buscar ajuda, a querer respostas, mas não sabia nem onde encontrar, não sabia nem onde procurar. Até que apareceu para mim, eu falo que nada é do nada, mas apareceu para mim lá a oportunidade de eu me inscrever, né, numa imersão de inteligência emocional, que é onde iniciou o meu processo de jornada de transformação. E aí, a partir de que eu paguei, eu paguei um preço, eu lembro que foi mais ou menos em média de R$ 5.000 que eu paguei para ir, porque eu morava num estado, daí eu paguei para ir para um outro estado, então teve todo um processo de aéreo, de ônibus, locação de hospedagem, alimentação. Eu paguei ingresso, quase R$ 5.000. Literalmente eu paguei, porque eu não conhecia ninguém para falar, vai lá e faz. Ou ninguém para falar, vai lá e não faça. Eu não tinha referências, não tinha referência. O meu meio era quem eu era. Então eu estava rodeada de pessoas que só eram viciadas em trabalhar, viciadas em buscar recurso financeiro, viciado em bebida alcoólica, viciado em festas, em coisas vazias. Então eu convivia com pessoas assim como eu era. Então, quando eu paguei, eu tive esse processo, eu tive essa oportunidade de tomar um novo posicionamento. E quando eu entendi que posicionamento é uma mudança que você dá, uma oportunidade de você viver uma nova cultura, uma nova história. Então, lá naquela imersão, eu tomei um posicionamento que foi largar a bebida alcoólica. E aí, só que eu mal sabia que aquele posicionamento seria decisivo para toda a mudança da minha jornada. E eu tomei essa decisão ainda meio assim, porque eu falei, não, eu paro se eu quiser, mas eu bebia com uma constância bem grande, assim, mas eu achava na minha cabeça que eu parava a hora que eu quisesse. Mas a partir do momento que eu tomei aquele posicionamento de largar a bebida alcoólica, foi uma virada de chave, porque eu parei de frequentar lugares que eu frequentava, eu comecei a ter que construir novos hábitos, então foi onde eu comecei a focar mais na minha saúde física, mais na minha saúde mental. Então eu parei com contato com pessoas, muitas pessoas, eu comecei a perceber que muitas pessoas que talvez eu tinha contato, que tinham contato comigo, descontrair mesmo, conversa, sabe, aleatória. Então muitos ciclos, muitas pessoas eu acabei perdendo contato, e não faz parte mais dessa minha nova fase, né? Mas tudo começou a trazer mais clareza quando eu comecei a ter essa consciência de quem eu era, que eu era uma pessoa viciada em fazer, que eu era uma pessoa viciada em ter, então eu era muito apegada a bens. E aí, quando eu comecei a ter essa clareza do que eu estava fazendo, eu comecei a ter automaticamente a clareza de quem eu realmente sou. Então aí começa a trazer mais informação da minha real identidade, o que muita gente fala, mas vou trazer isso em um outro conteúdo, em um outro vídeo para eu ser mais direcionado. Mas o que eu quero trazer para você? Imagina, 33 anos, eu demorei 33 anos para começar o início da minha jornada. E eu já, por várias vezes, eu já falei assim com Deus, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma intimidade com o Pai perfeita e um relacionamento muito abençoado com Ele. Mas eu já, por vários momentos, falei, Senhor, por que você me deixou passar por tantas provações, por tantos desertos, por tantas coisas? Não poderia ter sido antes? Mas não poderia ter sido antes. Ele faz tudo no tempo perfeito, ele faz tudo no tempo certo. Eu, com certeza, eu não teria legalidade e com as experiências que eu passei, provavelmente eu não teria a metade da maturidade que hoje eu tenho. Então eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, mas muitas pessoas lá antes de eu ter todo esse conhecimento que hoje eu tenho, e hoje eu ainda também continuo conhecendo novas e novas pessoas. Então eu já consigo ter um discernimento. E é muito importante, é muito interessante que
a cada novo processo, a cada nova fase, às vezes a gente fica até querendo criar uma expectativa em pessoas novas que a gente conhece, que talvez estejam na mesma jornada, pessoas cristãs, pessoas que conhecem o Evangelho, mas o Senhor sempre vem me trazendo. Não crie expectativa em pessoas, as pessoas, certamente elas vão te decepcionar. Cria a sua expectativa somente em mim. Deposita toda a sua confiança em mim, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Então, assim, tem gente que prega o evangelho, mas não vive o evangelho. Tem gente que está no processo de autoconhecimento, mas elas só falam e ajudam outras pessoas, mas elas próprias, elas acabam não vivendo esse processo de desenvolvimento pessoal. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem, mas são seres humanos, nós somos seres humanos, nós somos falhos, então nós temos que ter a consciência e a humildade de estar todos os dias buscando uma nova versão, buscar todos os dias fazer coisas diferentes, buscar todos os dias perdoar, né? Liberar o perdão, pedir perdão, sermos humildes, né? Então eu quero falar para você, não desista, porque se para mim, eu ainda estou no processo, com a maior tranquilidade eu falo, essa jornada para mim tá só iniciando, tem 2 anos que eu tô nessa jornada, mas eu sei que tem muita coisa que eu já consigo e já ajudo outras pessoas, mas eu quero falar que não é tarde para você começar uma nova história, para você iniciar esse novo posicionamento. E aí, assim, quando você inicia esse novo posicionamento, a única coisa que Deus pede para você é a obediência. Às vezes, muita coisa sua mente vai gritar para você fazer alguma coisa, mas seja obediente com aquilo que realmente o seu coração, aquilo que a voz de Deus está te falando para você fazer, aquilo que você, às vezes, não é para você fazer. Então, seja obediente, que você vai ver que a caminhada vai ser muito mais leve, muito mais tranquila. E tem um versículo na Bíblia que é de Josué, não vou ler ele todo, mas tem algo que eu comecei a declarar na minha vida, né? Desde quando eu comecei nessa jornada, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes de eu e a minha casa, quando eu falo eu e minha casa, é eu e a minha família, eu, meu esposo e os meus filhos. Mas antes de eu começar com a minha família servir ao Senhor, eu já entendi que o Senhor já começou a fazer a obra em mim. Então, primeiro começa em mim. Então, eu tenho que estar nesse processo de estar servindo ao Senhor. Então, eu iniciei esse processo de ser uma nova pessoa, porque quando eu sou uma nova pessoa, com certeza eu serei uma mãe diferente do que da mãe, de alguns comportamentos que minha mãe teve comigo. Com certeza, quando eu tenho esse posicionamento como eu, Viviane, como mulher, com certeza é um posicionamento que eu vou buscar também no meu marido. Então, é um processo que começa primeiro em mim, e aí depois a gente começa a compartilhar e a transbordar através de outras pessoas. Então, eu quero falar para você, não desista, que vale a pena. E você vai ver que tudo no fim vai começar a fazer mais sentido. E conte comigo nessa jornada, conte comigo, eu tô aqui para ajudar, tô aqui para partilhar, estou aqui para transbordar na sua vida. E vamos juntos fazer essa jornada extraordinária. Então, já agradecer esse tempo que eu tive aqui com vocês. Quero falar, quem ainda não me segue, já me siga, já curta, já compartilha, já comenta, enfim. E vamos juntos nessa jornada extraordinária, viu? Um beijo, fiquem com Deus e lembre-se, o melhor ainda está por vir.